Imagine uma abordagem de desenvolvimento tão ágil e poderosa que pode resolver problemas tão complexos com a rapidez de um estalar de dedos. Nesse vídeo nós vamos mergulhar no universo das soluções low-code e conhecer histórias reais de transformação digital que vão te surpreender. Eu convidei aqui duas pessoas de uma empresa especializada em desenvolvimento de soluções para compartilhar com vocês como que essas ferramentas estão revolucionando o mercado e possibilitando que empresas de todos os tamanhos alcancem novos patamares de eficiência e de sucesso. Assim vocês podem conhecer algo além do que eu tô falando para vocês, né? Nós vamos conhecer 3 casos reais e também entender qual é o tipo de profissional que uma empresa como essa precisa para que atue como um desenvolvedor low-code. Então fica comigo, porque o que vem a seguir vai mudar sua visão sobre desenvolvimento ágil para sempre. Vamos lá. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Seja bem-vindo ao canal, você que é novo aqui, muito obrigado por você acompanhar esse projeto. Se não tiver inscrito, se inscreve, dessa moral aí, pô, ajuda a gente, que a gente possa continuar com esse projeto vivo e crescendo, né? Então, sua participação ela é importante. Seu comentário é riquíssimo aqui para nós. Então, faça participação através de comentários, porque isso ajuda a gente a entender mais você, ajuda a gente a preparar conteúdos mais específicos para você. Então, acrescente o que você quiser. Se você quiser contribuir, inclusive, será muito bem-vindo aqui. Vamos pro que interessa? Vamos trazer esses dois convidados e vamos começar a conversar com eles definitivamente. Vamos lá. Bom, agora sim, vamos lá falar com esses dois convidados que nós temos hoje aqui. Olha só que honra, hein? Normalmente eu trago um, hoje eu trouxe dose dupla, né? Dose dupla aqui para falar um pouco sobre essas experiências de utilizar low-code no dia a dia e, no caso, usando uma ferramenta como o Zorro Creator. Eles que são representantes, né? Trabalham na empresa que é parceira da Zorro Creator, trabalham na Cafinet. Eu quero convidar aqui Leandro Garcia, que é diretor executivo, e o Ney Agrippino. Tomara que eu tenha acertado. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Léo. Um prazer é nosso. Obrigado, Leandro. Fala, Ney. Tudo bem? Legal, cara. Prazer em conhecê-lo. Ainda não conhecia o Leandro, eu já falo bastante, né? Eu falo que eu lembro do Leandro todo dia, porque olha só. Olha lá. Leandro Garcia. Eu tinha que estar com essa piada aqui, Leandro. Normal. Mas vamos lá, pessoal. Eu convidei vocês aqui porque eu comecei a ficar com vontade de conhecer casos do dia a dia, sistemas e soluções sendo construídas utilizando low-code, e vocês estão trabalhando com isso há um bom tempo, né? Acho que seria legal a gente começar vocês falando um pouco da Cafinet. O que é a Cafinet quando começou, enfim? Bom, então vamos. A Cafinet, na verdade, ela não começou para ser empresa de desenvolvimento nunca, né? A ideia dela era trabalhar com segurança de informação, que era a área que eu atuava, né? Até então, eu tinha já largado o desenvolvimento, mas começamos em 2011. Em 2012, nós conhecemos uma ferramenta de low-code chamada Zorro Creator. E começou a paixão ali. Aí foi uma paixão, começamos a pivotar a empresa para a área de desenvolvimento e começamos a criar soluções usando o low-code. E aí, desde 2012, a gente é apaixonado pelo Zorro Creator. A gente fala que não é que a gente trabalha com o Zorro Creator, não, a gente é apaixonado pelo Zorro Creator. Entendi, caraca. 2012, olha que louco, né? Se eu não estou enganado, o Forrest apelidou low-code em 2014, né? Se eu não estou enganado. Sim, nem tinha esse nome. Acho que foi isso. Nem tinha esse nome. Low-code, eu falo que low-code é uma novidade também aí de mais ou menos uns 20 anos, né? Muito louco isso, muito louco. Que legal, cara. Enfim, aí de lá pra cá vocês começaram a utilizar a tecnologia para desenvolver soluções personalizadas, né? É isso que vocês fazem no dia a dia de vocês. Sim, e foi interessante, porque a gente caiu no low-code foi a partir de um projeto de um cliente, que ele chegou e falou assim: eu desejava criar um aplicativo rápido para abertura de chamado e também trabalhar com uma área para os meus revendedores. E aí a gente começou a criar em Creator, isso em 2012, foi aí a paixão, né? E aí começou a se falar assim: puxa, isso aqui é legal, isso aqui funciona.
E isso pode ser o futuro. Então a gente começou a essa brincadeira aí de desenvolvedor, né? Porque todos tinham formação de desenvolvimento, né? A gente está falando, eu mesmo tenho 30 anos nessa área, então a gente começou a rever tudo que a gente tinha estudado, tudo que a gente já tinha trabalhado para criar uma metodologia, né, de desenvolvimento. Legal, legal. E o Ney entrou nesse processo desde o início ou entrou em algum momento? Como é que foi, Ney? Eu entrei em 2014, faz 10 anos já. Caramba. Que eu tô aqui. 2 aninhos depois que começou, eu já vim pra cá. Que legal. E eu programava em High Code, aí vim pra cá pro desafio e adorei a linguagem, a forma de você estar colocando as coisas, a gente se apaixona. Legal, aí começa a fazer um projetinho, começa a ter uma novidade na ferramenta, faz um outro projeto. É muito, muito legal. Boa. Depois que você encontra Jesus, não tem como, né? Eu brinco disso. Mas vamos lá, vamos falar um pouco de casos aqui que a gente possa usar como exemplo de soluções que vocês já desenvolveram ou estão desenvolvendo, para que a gente possa entregar para quem está assistindo a gente o que é possível fazer, né? O que é possível fazer com uma ferramenta como a Zorro Creator? A gente poderia, sei lá, você poderia separar em uns três cases pra gente ir comentando cada um deles? Ô, Leandro, pode ser? Claro. Quando a gente fala de low code, o pessoal, até principalmente as pessoas que trabalham mais com high code, ficam falando, caramba, será que dá para fazer muita coisa? Será só um protótipo que dá para fazer? Cai naquela ideia do tipo, não, eu só vou fazer um MVPzinho e acabou, já vou para high code. Não é bem assim. Porque hoje, se você for ver, a gente tem várias soluções que a gente cria que são soluções core para a empresa. E são complexas também. Uma delas, até para começar, é uma que era levantamento de processo. Ela não vai fazer a parte de BPM, não é um conceito de uma ferramenta BPM, mas sim uma ferramenta que ela faz o quê? Ela levanta o processo, a pessoa coloca as personas do processo, ela coloca descritivo do processo e consegue criar uma matriz de risco do processo e também sugerir novos processos. Então ela vira uma ferramenta de consultoria e foi criada em low code. Extremamente complexa, porque ela entra naquelas bases de processo, matrizes mais administrativas, né? E que conseguimos transcrever a ideia do cliente para uma solução personalizada. Então a gente conseguiu pegar uma coisa que estava só no papel, que esse cliente em si ele já tinha tentado fazer em high code e não tinha conseguido, e a gente fez em low code em prazo de 2 meses e meio, né? Então a gente já tinha a solução desenvolvida e extremamente complexa e que precisou integrar depois com BI, precisou integrar com algumas coisas. E o que é legal é que ela é multi-empresa, porque ele criou essa ferramenta para monitorar os processos dos clientes dele. Então cada cliente entra com um perfil que só pode ver ele. Ele só vê os dados dele e os processos dele. E você pode falar o nicho porque a empresa tem problemas pra gente falar nomes, né? Mas o nicho que essa solução rola, da empresa, né? Na verdade, ela trabalha em N nichos, né? Ela trabalha... mas atualmente ela trabalha muito com large enterprise, né? Então a gente está falando de empresas de alto... grandes empresas, até tem uma grande empresa da área mais de cosmético, que atua com essa solução. Então você percebe que assim, as soluções elas são robustas, elas atendem clientes de grande impacto, né, hoje na indústria. Legal. E aí eu acho que eu vou jogar essa pergunta pro Ney, cara. Ô Ney, tu participou do processo de construção dessa solução. Uma curiosidade que eu tenho, né? Que tipo se tem algum tipo de, sei lá, coisa mais técnica que você poderia destacar dessa solução em específico que vocês usaram? Algo que deu algum tipo de dificuldade? Foi algo mais, vamos dizer assim,
que causou um pouco mais de estresse, vamos dizer, nesse sentido de ser um pouco mais, deu mais trabalho. E quantos desenvolvedores envolvidos num processo como esse, que demorou aí 2 meses? Desenvolvedores foram apenas 2. Foi Caraca. eu e o Leandro só que a gente desenvolveu, um auxiliando o outro ali. O que Legal. teve mais de... que a gente teve que implementar foi a parte de regra de negócio. Que o resto ali é código, mão na massa no Deluge, criar os formulários, criar os relatórios ali, as ações, permissão de quem pode editar ou não. Esse projeto foi bem gostoso de estar fazendo ele. Olha, 2 pessoas, ou seja, se 2 pessoas fizeram um projeto em 2 meses. Caraca, mano, que louco. Mano. Se fosse em desenvolvimento tradicional, provavelmente teria um time de pelo menos 6 pessoas. E não saberíamos se demoraria 2 meses também, né? É que assim, é muito interessante, Léo. Quando a gente fala de o low-code, ele tem uma redução de tempo normal. Então, dependendo da solução que você escolher, você vai ter uma redução grande de tempo. Mas ela também te ajuda em ter equipes mais enxutas. Porque você pode ter papéis acumulativos em low-code, que você não tem no high-code. Então, por exemplo, eu posso dividir que nesse módulo ele vai fazer toda a construção e eu posso ser o analista de teste. Naquele módulo, eu faço a construção, ele faz a parte de teste. E, claro, as figuras como Scrum Master, PO, elas continuam. Isso daí sempre vai ter, né? São pessoas que ajudam na organização de qualquer projeto. Mas na parte de desenvolvimento, por exemplo, low-code, dependendo do caso, você tem uma pessoa de arquitetura, mas você não precisa de uma pessoa de banco de dados, dependendo da solução. Tá. Então você tem aí essas nuances que mudam um pouco do high-code para o low-code. Legal, cara. E Muito o custo legal. também, porque você não precisa ter um servidor de banco de dados, ter um servidor para rodar a aplicação, ter um outro servidor de teste, você já roda tudo em low-code também, economiza bastante também. Tempo Sim. de montar tudo isso, tempo de subir tudo isso. Mas aquela questão, o Ney, que a gente ouve pra caramba, e performance, cara, de uma aplicação finalizada, feita em low-code? Tem algum impacto? Olha, porque assim, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Sobre a parte do Creator. Hoje, a gente, no Zoho Creator, a gente não tem muito problema de performance. Não. Por quê? Porque a solução ela já é feita para ser hospedada lá. Então é diferente, eu não crio um código que eu vou poder rodar em uma outra plataforma. Não, eu vou criar um código já hospedado que vai ser interpretado por um servidor da Zoho, né? E também como toda a segurança é dada por essa plataforma. Então você tem ali uma preocupação da própria Zoho em performance. Tanto que na hora que você escreve o código, quando tem algum código, ele tem variações, por exemplo, eu não posso trabalhar com loop infinito, eu vou ter que trabalhar com uma quantidade de registros. Então eu tenho que começar, eu crio códigos mais, como eu posso dar um nome, mais performáticos, né? Mais focados em uma determinada solução. Eu não fico criando coisas que eu posso estourar o servidor ou executar ou deixar ele lento, porque ele mesmo já impede. Ele começa a criar algumas regras, né? Para que ninguém afete. Por exemplo, um aplicativo que eu estou desenvolvendo não pode afetar um grupo de aplicativos da Zoho. Então, eles deixam bem. E é interessante, por exemplo, que a gente tem soluções que rodam simultaneamente para mais de 200 usuários ao mesmo tempo. Então, você tem mais a problema de performance de infraestrutura, por exemplo, link de internet ou coisa assim, do que aplicação propriamente dita. Entendi. Legal. Vamos falar de uma outra. Traz um outro case aí que vocês possam comentar, que a Cafinet desenvolveu de algum cliente. Aí uma solução grande, que é bem complexa, a parte técnica é legal que o Ney fale, mas envolveu alguns desenvolvedores nossos,
que hoje a Cafinet, eu mesmo falo que eu escrevo código, mas não escrevo mais tanto código assim, né? Hoje eu só fico na parte de falar assim, nossa, o código tá bonito, não estou entendendo nada, né, na verdade. A gente tem uma solução que a gente começou a criar ela em 2016, para você ter uma ideia. E ela virou uma solução que atende um nicho de negócio chamado telecom, a parte todo telecom, que criou o que? Um software que é muito usado tanto para fornecedor de sharing, como as sharings em si, que são as fornecedoras de antena de internet, internet ou telefonia celular para as operadoras. E nós criamos um software para isso que faz desde a aquisição do terreno, a gestão do licenciamento e também a parte de construção do projeto da antena em si. E também tem uma parte que é dos fornecedores, que é para a parte de aquisição e licenciamento. Então, esse software em si, ele é extremamente grande e complexo, tá? A gente está falando aí de mais de 2.000 funções, e ele tem a matriz conosco, só que cada cliente pede uma personalização diferente. Então, quando você entra no cliente, o cliente ele fala assim, olha, legal, esse padrão bacana, me atende, só que eu preciso que modifique para mim. Essa é a vantagem do low-code, porque eu não preciso trabalhar num padrão, né? Eu não preciso trabalhar num único paradigma. Eu posso abrindo para o processo do cliente e ter poucas modificações. Entendi. Aí, E uma solução dessa, quantos usuários aí em torno utilizam? por cliente, média de 150 a 300 usuários, aí depende muito do cliente. Caraca. Porque ela realmente é uma solução de core, né? Ela realmente faz o modus operandi do cliente. Cara, isso é legal de você ter falado, né? Ela é uma solução, isso viraria um corte facilmente. Ela é uma solução de core, ou seja, aquele pré, entre aspas, conceito que às vezes tem do low code, de que ele só serve para criar protótipo ou só serve para criar MVP, na verdade, não, ele está servindo para criar a solução principal de uma empresa de telecom. Sim. E qual é a vantagem? A vantagem é a agilidade nas alterações, nas modificações. Porque o que você comumente você vê dentro das soluções que são escritas em high code? Modificação é coisa do demônio. Desculpa a expressão, mas é a verdade. Você vai modificar alguma coisa, você está louco. Não dá. Se for fazer, vai demorar muito tempo. Em low code você não tem essa visão. Em low code você tem uma visão totalmente diferente. Você vai modificar, ótimo. Você avalia os riscos mais fáceis, você tem uma visão de como colocar, e aí você põe em operação muito menos tempo que você colocaria em high code. E com os mesmos recursos, quer dizer, você não vai precisar aumentar a quantidade de recursos para pôr só uma célula para fazer aquela alteração e depois ela tem que ser um Frankenstein dentro do código como um todo. Então tem essa como você criar uma metodologia sobre isso. E essas soluções geralmente ela tem integrações de API, né? E o Ney pode explicar melhor essas coisas, né? Pode falar um pouquinho, Ney. O que tem de complicado dentro de coisas legais aí dentro de uma solução como essa? Essa integração aqui tem algumas integrações aqui, como visualização do Google Maps, por exemplo, plataforma do mapa incluída junto, tem outras integrações aqui com o RP deles também, para captura de dados já diretamente no RP. Tem uma coisa dessa plataforma que foi legal, que quando a gente começou, tinha uma função que a Zorro ainda não tinha implementado. A gente implementou ela na mão através de Deluge. É a função de cosseno, se eu não me engano. Hoje já foi implementado, o pessoal já colocou, mas no início foi legal que a gente teve que estudar como fazer para colocar a fórmula matemática ali. Aí, tá vendo aí? E a matemática da escola lá servindo para alguma coisa. Olha o cosseno aí, ó. Quem disse que a gente nunca ia usar? É uma solução para telecom. Telecom trabalha muito com latitude e longitude.
Ah, é Aí a verdade. gente teve que criar uma calculadora de conversão dentro da Entendi. aplicação. Então a gente tem o quê? A conversão de uma latitude decimal para grau minuto segundo tem um grau minuto segundo para decimal. Aham. É nada mais que um código de quase 300 linhas, mas É. criado na mão. Que nessa hora você fala, não tem nada de low code. Não tem. Nessa hora O- é bem code mesmo, né? É bem code, mas isso que é o low code vem disso aí mesmo, né? Permitir que a gente possa customizar. E nesse projeto de telecom aí, quantas pessoas envolvidas assim? Imagino que esse projeto não seja, ele ainda esteja rolando em alguns momentos, né? Vocês tenham que mexer nele Em ainda, alguns clientes talvez. ainda está. Em alguns clientes, tem clientes que têm as modificações normais do processo, outros não. Como é um processo dinâmico, por exemplo, entra tecnologia nova, aí começa a mudar algumas coisas, mas a gente está falando assim que envolvemos aqui entre 3 a 5 pessoas assim diretamente nesse processo, constantemente. E é uma coisa que, assim, hoje você tem integrações, por exemplo, com SAP, com Proteus, com Oracle, e estamos falando de RPs aí de pontas. Né? Legal, cara, legal. Ou seja, a gente viu aí uma solução para uma consultoria de processos, uma outra solução core da empresa, né? O coração, que é o que faz a empresa, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, né? De telecom. E eu falei que a gente ia trazer 3, vai. Me traz mais um case aí pra gente poder conhecer. Eu vou trazer uma coisa simples, tá? Agora, já que a gente falou de 2 complexas, eu vou trazer uma bem simples, um RP. Um RP. ERP. Simplesmente isso. É uma coisa simples, um RP customizado para um segmento de negócio. Um cliente que tinha. Na verdade, isso está rodando somente em um cliente, mas é um cliente de uma área de marketing, né? E ele precisava de um RP que controlasse mais o negócio dele. Não, os RPs tradicionais não tinham isso. E ele personalizou com a gente todo um RP. Então a gente construiu do zero um Creator, esse RP, que tem todas as funções que ele precisa para o negócio dele. Então tem desde a cálculo de margem da proposta comercial, tem toda a parte de compras lá dentro, toda a parte de gestão dos processos de marketing dele. Então, por exemplo, criação da solicitação do cliente lá dentro, como ele vai tratar. É multi-empresas, então trabalha com N CNPJs dele, então tem toda uma gestão empresarial, né? E de recursos dentro de um software que ficou também, ele é pequenininho, ele tem mais de 1000 e poucas funções lá dentro. Essa consultoria de marketing, né, essa empresa de marketing, ela é uma das empresas grandes aqui do Brasil. Então, ela é quase que hoje a equipe dela trabalha em cima desse software. A gente está falando de uma média de umas 100 e poucas pessoas também. E que acaba sendo o modus operandi também dela na parte de gestão operacional das atividades dela. Legal, legal. E nesse processo aí, como é que foram... Eu tô perguntando sempre do desenvolvedor, né? Quantas pessoas envolvidas? Aqui foi umas 4 pessoas e teve um tempo médio de uns 2 anos de projeto. Aqui não teve nada de... Como a gente fala que assim, o low code você desenvolve, mas sim, você desenvolve. Só que, como a gente foi falar, como foram construindo módulos em módulos, o desenvolvimento demorou 2 anos. Então, foi muito legal, porque o que acontece? A gente acabou construindo a solução que o cliente precisava. E módulo a módulo. Então, a primeira vez que entrou em produção para ele, entrou em 1 mês e meio. E depois só foram incluindo os módulos. Cada 2, 3 meses a gente inaugurava um módulo novo dentro da aplicação. Ativava a aplicação. Então, a média de 4 a 5 pessoas, desenvolvedores e tester, tá?
Eu nunca quero colocar as pessoas de gerenciamento, porque as pessoas de gerenciamento não que elas não são importantes, mas para o foco como é desenvolvedor, a gente sempre vai passar aí a informação de quantidade de desenvolvimento. Qual é o grande ponto aqui? Aí você vai ver sempre que o desenvolvimento low-code é pequeno a quantidade de pessoas. Por quê? Você vai por mais gente, começa um a atrapalhar o outro, porque as funções são muito parecidas. São pessoas, se você vai colocar mais que 2 ou 3 pessoas, é quando você tem 2 módulos construindo em paralelo. Entendi. E aí você falou uma coisa aí, eu fiquei com uma dúvida aqui que eu queria entender, aí não sei se você ou o Rony vão falar. Nesse tempo todo, né, de vocês atuando com uma ferramenta low-code, como vocês estão fazendo, vocês foram conseguindo identificar e criar, vamos dizer assim, boas práticas para utilizar dentro de um projeto? Existe? Podemos falar que existe uma boa prática para ser usada quando a gente está usando low-code? Sim, a gente coloca, por exemplo, comentários lá de quem foi o autor, quando foi a modificação, para depois conseguir saber ou questionar o que é aquele código lá, para a gente ficar fácil de entender. O que a gente também coloca são funções de controle, caso dê algum erro, para retornar o erro para a gente, o que aconteceu realmente, tá salvando em tabelas de log esses erros também, que a gente cria algumas tabelas aqui de log. E também a gente tenta trabalhar com low code, com deluge nas functions, por exemplo, uma forma de não precisar ficar criando 2 vezes a mesma coisa. Então você vai criar uma função que vai funcionar num campo e vai funcionar no outro. Cria uma função que já chama os dados e só prepara o retorno dela. Porque se depois for precisar fazer manutenção nela, você vai precisar localizar em todos os lugares para fazer manutenção. Tendo uma função só fica bem mais prático de você achar onde que ela está, como que ela está, trocar um token, por exemplo, fazer alguma coisa. Se for fazer uma consulta de CEP, por exemplo, e se você tiver 15 formulários que colocam o CEP, você teria que mudar em 15. No caso não, você só deixa uma função lado de CEP e já trabalha já com ela. E nos namespaces a gente tenta trabalhar como se fosse o conceito de orientação ao objeto. E aí a gente pode consumir ele também nesse formato que eu falei. Até complementando, o que a gente percebe que é diferente do high code ou low code, algumas técnicas que é muito utilizadas no mercado, por exemplo, TDD. Você não consegue aplicar em determinadas soluções de low code, você não consegue aplicá-las. Então ela entra mais na parte mesmo na hora do teste em si, você faz os testes mais de cargas, funcionais, mas você não vai tanto para algumas técnicas de programação comum. O que a gente acaba criando regras também de nomenclatura de variáveis, porque também não tem framework, né? A gente não trabalha em cima de framework, porque não existe. Então a gente acabou criando o nosso metodologia /framework Cafinet, né, para trabalhar com o Creator, que teoricamente é muito simples, né? Então se você for ver a solução, quer ver um exemplo? Você fala, vocês usam GitHub? Não precisa. Você tem controle de versão no próprio aplicativo. Então você vai lá, em qualquer função que você criar, você tem no canto lá, você tem controle de versão. Então você só cria o quê? Técnicas de como escrever o código e como testar o código, né? Não passa mais que isso. Sim. E aí você comentou uma coisa aí, ô Ney, que eu já sei o que é, mas pode ser que alguém não tenha ouvido falar algumas vezes, você comentou. O que é o Deluge? O Deluge é a linguagem de script da Zoho. É onde a gente coloca o código põe a mão na massa ali na parte de desenvolvimento. Então é onde a gente começa a brincar ali de escrever, de colocar os nossos códigos ali, de fazer o campo, fazer os botões terem vidas. Perfeito. Terem vida. É o code do low code, né? Isso. É isso, né? Boa. E ela tem uma semelhança muito com... Me corrija se eu estiver enganado, mas o pouco que eu mexi, eu achei que ela tinha uma semelhança com JavaScript um pouco, assim. Sim, JavaScript, PHP, juntando os dois ali. É verdade.
Porque tem algumas tags específicas em snippet de HTML, alguns outros dados. Tem HTML também, inclusive, nas pages, né? Então, mas ele é bem... Quem conhece JavaScript ali vai se adaptar muito bem com ele. Boa. E por falar em quem conhece JavaScript, quem falamos de dev sem querer, e já... sem querer querendo, na verdade, né? Eu queria que vocês pudessem dar uma visão para quem é mais desenvolvedor aí, né? Quem tá querendo entrar nessa área. Que tipo de perfil de desenvolvedor vamos dizer assim, vou falar vocês, tá? Vocês precisam para trabalhar com o Zorro Creator, que é essa ferramenta low code. Qual é o perfil desse cara, dessa pessoa? Bom, o Ney me complementa, porque geralmente essa pessoa trabalha com Ney. Mas o que acontece assim, o perfil geralmente, muita gente busca hoje pessoas que trabalham já com high code. Por quê? Para nós, o desenvolvimento é igual. Se você for ver, a gente trabalha em cima baseado em lógica, né? É um desenvolvedor normal, uma pessoa com a mesma capacidade de um desenvolvedor de high code. O que muda é que depois nós temos que ensiná-lo a programar em low code, que muda muito pouca coisa, só que ele dá mais independência para o desenvolvedor, né? Até então, no high code você tem aquele conceito do back-end e o front-end, né? E no low code você não tem tanto esse conceito. Esse conceito ele é misturado ainda, né? Eu acredito que em um dado momento ele vai também ganhar esse corpo, né? Porque cada vez mais o low code está parecendo o high code na sua divisão, né? Mas o profissional que a gente busca geralmente é um profissional que tem essa formação, essa mesma formação de um desenvolvedor. Por quê? Soluções que não vão usar código dentro do low code são pouquíssimas, são soluções simples. Geralmente, quando a pessoa busca o low code, no caso que a gente tem soluções que são core dentro de empresas, são soluções complexas, que vão exigir o conhecimento de um programador e vão exigir lógica. Então, a pessoa vai ter aí um trabalho muito grande. O que é a vantagem, por exemplo, de um Zorro Creator? Um Zorro Creator não trabalha só com o Deluge Script, não trabalho com o Deluge, que é a solução dela. Eu também eu posso trabalhar com funções em Java e posso trabalhar com funções em Node.js. E trabalhar com HTML e CSS. Então, você tem aí esse suporte a outras linguagens que podem tornar mais fácil a entrega de um projeto, dependendo da sua característica. É que depois que você aprende a linguagem da Zorro, raramente você vai querer ver outras linguagens, né? É uma coisa que acaba como eu falei, é um caso de paixão. E aí acaba você tendo a facilidade, e você vê que tem muito mais facilidade em trabalhar com essa solução. Legal. Tu tem alguma coisa a acrescentar, Ney, em cima desse lance do perfil? Alguma dica que tu possa dar para quem tem vontade de trabalhar com, no caso que a gente está falando do Zorro Creator, alguma dica para a pessoa que está começando? Geralmente é estudar bastante parte de lógica, porque aí você pega qualquer linguagem, Deluge, HTML, qualquer coisinha ali você consegue matar tranquilamente, e estudar bastante. Estudar é sempre o melhor caminho, né? Buscar conhecimento, ver todas essas coisas aí, mas a partir de lógica tem muito material hoje na Zorro, por exemplo, na Universidade Zorro tem lá os cursos também de formação de Creator, tem outros materiais até da própria Índia lá traduzido também, então tem muita coisa bem legal para começar a estudar, para começar a brincar com Deluge. Esses dias eu entrei lá na Academia Zorro e eu vi um cara conhecido, cara, lá. Eu vi um rosto conhecido. Cara. Conhece, Leandro? Esse não, eu não conheço. Não deve ser bom professor, não, esse. Depois vocês pesquisem pra ver se vocês pegam a referência aqui que eu joguei no ar. Né? Bom, gente, acho que a gente conseguiu aí compartilhar um pouco com a turma aqui sobre
o que é possível, né? Não é nem o que é possível, o que vocês realmente estão desenvolvendo, e esses são só 3 casos que a gente citou aqui, que a gente poderia citar mais, porque a empresa aí desde 2012 no mercado já deve ter desenvolvido muitas coisas aí nesse caminho, aí nessa longa jornada. Quero agradecer, Ney, Leandro, obrigado por ter topado participar. Se quiserem deixar algum recado aí sobre alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigado você, Léo, pela oportunidade. E uma coisa que a gente está implementando aqui, logo a gente fala mais detalhes, é a realidade aumentada aqui, IA. Estamos começando a brincar com essas coisinhas aqui, depois a gente comenta com vocês. Esse é um projeto novo aí que está acontecendo. E também agradecer, Léo, a oportunidade de a gente estar podendo falar um pouquinho da Cafinet, falar um pouquinho do Zorro Creator, que é a solução aqui. Eu falo que eu sou um Zorrolic, eu sou um apaixonado pela Zorro já há muito tempo. Para mim é uma grande solução. Eu falo que eu não sei, não é que ela seja a melhor solução do mundo, mas é uma solução que realmente me atendeu em tudo que eu precisei. Então, eu vejo como uma solução bem interessante até para grandes empresas, porque hoje, como a gente atua com esse perfil de empresa, ele tem atendido muito bem. Então, quero agradecer essa oportunidade aí, Léo. E estamos juntos. Lembre sempre, conte comigo. Boa. Obrigado, viu? Obrigado a vocês de coração. Bom, depois de conhecer esses casos incríveis de projetos desenvolvidos com low code, merece muito like aqui, muito like, merece de verdade. Ó, eu quero a sua participação nos comentários, fala comigo, comenta aí se você tem algum case que você tá vivendo, tá desenvolvendo, tá atuando, se você atua na liderança de alguma empresa, comenta aqui também. Se você for CTO, CEO de alguma empresa e quiser participar aqui, entre em contato comigo, o link tá na descrição para que você possa participar aqui também, contar um pouco desses cases que você tem desenvolvido. Vai ser incrível poder conhecer aí o que está sendo feito com low code dentro da empresa, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre esse universo low code, você tem que conhecer a Desenvolvo. A Desenvolvo é uma escola de tecnologia especializada neste assunto que vai te preparar e vai te transformar num desenvolvedor. A nossa meta é pegar você do ponto zero e colocar você pronto para estar disputando vagas no mercado. Então, ó, para conhecer mais, o link tá na descrição. Na descrição tem outros links também, vale a pena você olhar, links dos meus e-books gratuitos, vale a pena você olhar, baixar e começar a estudar desde agora. Bom, depois você dá uma olhada nos outros links que tem lá embaixo também. Eu vou deixar o link da Zorro Creator, né, porque a ferramenta que a consultoria acabou por comentar e trazer aqui as experiências, então já fica aqui para você poder testar também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!